Abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 20. A partir do versículo 7. O povo está no deserto. O povo quer água. Quem está no deserto quer socorro. Quem está no deserto quer um refúgio. O deserto é lugar árido, lugar seco, lugar quente. Isso durante o dia. Porque à noite é um lugar frio, gelado. É assim que é o deserto. O deserto ele não dá trégua nem de dia e nem de noite. O povo de Israel ficou lá um bom tempo no deserto. E aqui é o segundo episódio ao qual Moisés vai fazer sair água da rocha. Então vamos ler o versículo de número 7 em diante do capítulo 20 de Números, que diz assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha, falai para a rocha, perante os seus olhos, e dará a sua água, e assim lhes tirarás água da rocha, e darás a de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então, versículo de número 11, Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Versículo 12, e o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não creste em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Só até aqui. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos. O culto do Senhor esta manhã começou de uma maneira magnífica. Pessoas aqui fizeram o melhor para o Senhor. Colocaram aqui o coração, entoando cânticos aqui, se preparamos. Verdadeiramente, Pai, nós nos preparamos como uma noiva se prepara para o dia do seu casamento. Eu vi isso aqui hoje. Pessoas se preparando, uma mesa bonita, pessoas elegantes aqui, todas prontas para te cultuar. Fizeram isso com todo o seu coração. E agora nós queremos, Pai, pela Tua misericórdia, ouvir a Tua palavra e aquilo que o Senhor tem para ministrar no nosso coração nesta manhã. Por isso, Pai, como o Senhor sempre tem feito, tome a vida, Pai, daquele que vai ministrar hoje aqui. Que não seja, Pai, a boca do homem, mas que seja a Tua. Que Teu Espírito Santo possa ministrar as palavras que foram ditas, que saiam da boca do Teu Espírito. Que ela venha proferir tudo aquilo. Não olhe para esse vaso, Senhor, não olhe para este homem, porque se o Senhor olhar com o seu olhar, que é onisciente, o Senhor conseguir enxergar, e o Senhor consegue enxergar através da minha alma, o Senhor vai ver que eu não sou digno de estar colocando a mão nesse microfone e estar abrindo essa palavra nesta manhã. O Senhor bem sabe disso. Mas é a minha vida que o Senhor quer usar nesta manhã. Então, Pai, diante de Ti eu te peço, purifica-me e perdoa-me, para que o Senhor possa me usar nesta manhã e trazer a Tua mensagem, a Tua palavra, para que ela possa edificar a minha vida e as nossas vidas, e todos aqueles que vão ouvir esta mensagem. Assim nós te agradecemos, no nome santo e poderoso que há, do único Jesus Cristo. Amém? Deus nos abençoe. Pode sentar. Amém? Eu falei aqui do episódio aqui de Moisés, e é fato mesmo, né? Moisés que extrapolou um bocadinho aqui, porque Deus deu uma mensagem, Ele deu uma ordem para Moisés, Ele disse: Moisés, fala com a rocha, vai até a rocha, fala com a rocha, que ela vai dar água. Moisés, vai.
Você sabe que Deus só falava com Moisés, não falava com o povo, então o povo não sabia de nada do que Deus falava com ele. Moisés era praticamente um bruxo, o povo, um mágico. Moisés fazia coisas que o povo não sabia de onde via, porque o povo não conhecia Deus. O povo ouvia falar de Deus, mas o povo não tinha esse encontro sobrenatural com Deus. Por isso Deus leva esse povo para o deserto, para que eles possam verdadeiramente ver esse Deus poderoso, o Deus que faria muitos milagres. E um deles, tirar a água da rocha. E Moisés vira-se para o povo e toma uma atitude que nem Deus, talvez, esperasse essa atitude de Moisés. Claro que Deus é onisciente, Ele sabe que nós vamos falar, mas, Moisés, por que, Moisés, isso? Por que essa mágoa no coração? Por que você foi tão pesado para falar? Por que você fez isso antes? E por que você não falou, você feriu? Por que você transgrediu 2 vezes? A minha ordem era simples. Moisés, fala a rocha e vai sair água, Moisés. E aí você dá de beber a você, a toda a congregação, a todos os animais, porque vai sair água com abundância. Mas Moisés não. Moisés, ele faz diferente. Ele olha para as pessoas que estão ali e ele chama de rebeldes. Ele fala, ouve agora, ó rebeldes. Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Engraçado que esse texto, não é a primeira vez que acontece isso. Isso já havia acontecido antes. Não é a primeira vez. O livro do Êxodo, capítulo de número 4, nós vamos ver que, ou melhor, 17. Êxodo 17, o episódio da rocha sair água já havia acontecido. Foi justamente quando a rocha foi ferida. Em Êxodo 17, assim que o povo foi para o deserto, o povo começou a falar de água, começou a sentir sede, melhor dizendo, e começou a ter necessidades. E aí, no capítulo 17 de Êxodo, no versículo 4, nós vamos ver que Deus falando com Moisés, mas Moisés pedindo para que saciasse a sede do povo, e isso vai acontecer. No versículo 1 do capítulo 17, há uma murmuração da congregação de Israel. Israel está murmurando, né? Falando que estão nessa jornada, saíram lá de Redifim, vieram para cá, volta, estão muito cansados, estão com sede, estão com fome, né? E aí começam a falar com Moisés, a reclamar a Moisés. Fala, Moisés, nós vamos morrer, o nosso gado, os nossos filhos, você fez tirar. Lembra-se que Faraó fez um trato contigo, ele queria deixar todo o gado, saísse só as pessoas. Você, Moisés, você voltou lá e exigiu que todo o gado fosse liberado. Ele pediu para que ficassem os anciões lá, mas você, Moisés, foi lá e pediu para que liberasse os anciões. Ou seja, tudo que você quis, Moisés, Faraó atendeu. E você fez da maneira exata como o seu Deus fala com você, esse Deus que nós não vimos, tinha ordenado. E isso assim aconteceu. Mas é agora. O que a gente faz agora? Nós estamos com sede. Queremos beber água. O texto fala, no versículo 4, de Moisés. Diz que clamou Moisés, ele clama ao Senhor e diz, que farei a este povo? Moisés está com dúvida. Ele diz, olha, daqui a pouco vão me apedrejar. Pelo tom da voz de Moisés, pelo que está escrito, que foi registrado, você dá para perceber que a vida de Moisés não estava nada fácil. O povo estava oprimindo Moisés, e não era assim, Moisés, por favor, você pode pegar água para a gente? O tom não era esse, não. O tom que eles estavam falando era de ameaça. Porque Moisés diz, olha, esse povo vai me apedrejar, Senhor. Aonde o Senhor me colocou? Como eu faço para dar água para esse povo? Eu estou no meio de um deserto. E agora? Moisés está com medo da própria vida. Porque a multidão era enorme. Milhões de pessoas contra um líder. Você sabe o que é um líder para um monte de pessoas? Talvez Moisés, talvez não, com certeza Moisés não conhecia nem um terço da parte daquelas pessoas que estavam ali. Nome daquelas pessoas, tribos. E não era só isso não, ainda tinha
os escravos egípcios que saíram, um povo misto que foi junto com Moisés. Além de Moisés cuidar do povo de Israel, ele também tinha que cuidar do povo que não era de Israel. Isso é a função de Moisés, ele é o líder. Moisés está na pressão. E se passaram 40 anos até o segundo episódio, que está lá, onde nós lemos, que é o texto base, que fala de Números 20, que ele, em vez de falar rocha, ele vai ferir a rocha. Já dá para você entender qual é o nível que Moisés está depois de 40 anos. Se lá no início o povo já estava oprimindo Moisés, já estava querendo apedrejar Moisés, você imagine 40 anos depois. No mesmo deserto e com as mesmas dificuldades. Você já teve uma pessoa falando no teu ouvido todo dia a mesma coisa? Já colocou, você consertou a cadeira? Aí chega no outro dia, você consertou a cadeira? Aí chega no outro dia, falei com você para consertar a cadeira. Você começa, ó. Na hora que você se explode, né? A hora que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Pronto, dá para você esperar? Isso é normal. Moisés está nesse nível. 40 anos depois, o povo faz a mesma pergunta para Moisés. E aí, Moisés? Cadê a água, Moisés? E se você ler o texto do capítulo 20, a irmã de Moisés acaba de morrer. Ele perde a irmã, Miriam. Moisés está com um problema em casa. E o trabalho de Moisés está sufocando Moisés. Ó. Está despejando. O cara discutia com o outro. Moisés, você tem que resolver o problema. Está com o carro parado ali na porta da minha garagem. Moisés, você que tem que resolver isso, Moisés. Mal saía um, entrava o outro. E começava, ó, Moisés de luto. Sua irmã havia morrido. A dor que Moisés está sentindo de uma irmã, que se você olhar a história, se não fosse a irmã, Moisés não estava vivo. Gratidão ele tem com essa irmã. E mesmo assim, ele tem que aguentar tudo que o povo está colocando sobre a vida dele. No versículo de número 2, do capítulo 20, relata que não havia água para a congregação. Então se reuniram contra Moisés. O texto é bem claro, ele diz que é contra, não foi para falar, é contra Moisés. Dizeram a Moisés, como é que você agora vai fazer? Contenderam com Moisés. O versículo 3 fala que contenderam com ele. Ainda jogam na cara de Moisés, dizendo o seguinte, quem dera, Moisés, quem dera, tivéssemos perecido quando pereceram os nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para que morramos aqui, nós e nossos animais? E por que fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar onde não há semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem tampouco água para beber. Você já lidou com ingratidão das pessoas, querido? Você é líder? Você já teve ingratidão dentro de casa? O povo tinha comido, Deus já tinha feito, ou melhor, Deus fazia chover maná, comiam pão, reclamaram, pediram carne, estavam comendo carne, queriam água, estavam bebendo água. E o povo tem a coragem de dizer, depois de 40 anos, Deus fazendo milagre, por que, Moisés, você nos tirou do Egito? Preferiam ficar escravo no Egito do que ter a liberdade no deserto. Porque tem gente que não sabe enfrentar dificuldade, não. É só apertar meia porca no parafuso e já entrega o ouro. Não tem raiz alicerçada na palavra. Deu vento, cai.
Moisés aguentou tudo isso. E você sabe por quê? Porque Moisés foi forjado para ser líder e foi um excelente líder. Deus levou Moisés para um deserto. Deus tratou de Moisés. Deus cuidou. Deus fortaleceu Moisés. Moisés foi tratado, preparado para ser um líder. Porém, uma coisa se esqueceram. Que Moisés era um ser humano, um homem, por trás de toda a liderança. E tem hora, querido, que explode. Tem hora que não dá. Se não tiver ninguém para te ouvir, você pira. É pastor se suicidando. É gente perdendo vida, saindo da igreja. Sabe por causa de quê? Porque eu não aguento, eu não consigo resolver o meu problema. Sabe por causa de quê? Porque os gabinetes estão fechados, querido. Você bate na porta do gabinete do pastor, o pastor não está lá. Quem é que vai orientar? E às vezes quando está, a orientação é a pior possível. E você sabe por que é a pior possível? Porque ele foi treinado para ser líder, mas ele não foi treinado e tem se esquecido que ele é um ser humano, um homem, e ele não entende a dor do outro. Pega o manual, que é a Bíblia, e começa a falar. Deus é contigo, o Senhor é teu pastor, tudo vai dar certo, Jesus te guia. Tem hora que não dá para ouvir isso não, amigo. Se não funciona não. Tem hora, a gente quer chorar. Tem hora que a gente só quer um abraço. Porque às vezes o fardo é tão grande, que a gente não consegue mais nem ouvir. A gente só quer ser consolado e entendido. Mas será que alguém entende? Quem escutava Moisés aqui? Ninguém. Falar de Moisés é fácil. Poxa, como é que Moisés foi negligenciar a palavra de Deus? Era só ele chegar e falar com a rocha. Sabe o que é isso? Desobediência. Aí prega que é uma beleza. Prega com eloquência como se nunca tivesse desobedecido Deus na vida. Prega com uma santidade que parece até que é a quarta pessoa da Trindade. Moisés desobedeceu a Deus. Se você desobedece, é isso que acontece. Tem que falar. Deus mandou falar, não mandou ferir. Aí baixa a lenha no Moisés. Mas pergunta se ele estava lá para ajudar Moisés. Pergunta com quem Deus falava e com quem Deus colocava a carne em cima. Era sobre Moisés. Só tinha um, querido. E Moisés ouvia a voz de Deus de dia e de noite. De dia e de noite. E tinha que tratar daquele povo de coração duro, povo desobediente e ingrato, que é a pior raça de ser humano que existe, é o ser humano ingrato, que não consegue enxergar gratidão naquilo que as pessoas fazem por ele. Não consegue enxergar gratidão no que você faz, no que você tenta ajudar. Porque às vezes você não consegue, a pessoa é ingrata. Moisés está sozinho. E como se não bastasse, ele ainda tem uma zípora para acabar com a vida dele. Porque o cara está, cheio de coisas para fazer. Aí vem a esposa dele, a Zípora, botar mais uma carga sobre Moisés. Ele não circuncidou o filho. Aí vem o crente, você fala das suas dificuldades para o crente, você sabe o que o crente fala? Ele fala assim, irmão, você é demônio. Você tem que fazer uma campanha, vamos orar para esse demônio sair. O único demônio que eu estou vendo é você na minha frente falando isso, irmão. Porque você não sabe o que é coração, o que é sentimento, o que é vida. Você já procurou anatomia humana? Pesquisa quantos sentidos você tem no seu corpo, de atração, de desejo, de vontade. Procura entender um pouquinho sobre essas coisas. Para você, antes de parar de julgar alguém ou falar de alguém.
É muito fácil ir para a Cracolândia lá e ficar falando das pessoas que estão usando droga lá. Jesus quer te libertar. Você conhece a história da pessoa? Você já usou droga, querido? Você sabe como é que é se livrar das drogas? De uma dependência que fica dentro de você e grita o tempo todo que você precisa usar aquilo ali? Você já fez isso? O drogado, querido, ele quer saber se você apoia ele. Se você está para ajudar. Porque não pensa você que você vai evangelizar ele, ele vai entrar aqui, ele vai parar de usar droga. Isso não vai acontecer não, viu? Pastor, mas Deus é soberano. Deixa Deus fora dessa história. Estou falando hoje é com homens e mulheres. Deus é Deus. Você precisa entender a natureza humana, como o ser humano é dependente. E cada vez que mais ele entra, ele fica dependente, ele precisa de uma ajuda. Alguém quer ajudar um camarada desse? Não. Porque se você trouxer ele para a igreja, e a primeira escapada que ele der, ele voltar para as drogas, todo mundo vai acusar ele novamente. Pega-se o camarada, tira ele das drogas, a primeira coisa que faz é jogar ele dentro de uma piscina e dizer que batizou ele. Ele nem se libertou do que está dentro dele e você está batizando ele. Aí depois a culpa é dele, ou a culpa é sua, ou a culpa é minha. A gente tem que compreender o ser humano, querido. O ser humano, ele é dotado de vontade, de tristeza. Tem dia, você sabe que tem dia que você está chorando? Você já viu um filme e chorou? Isso se chama sensibilidade. Quem não enxerga isso no próximo é uma das mais terríveis pessoas da face da terra. Eu estou falando de sensibilidade, querido. As pessoas têm sensibilidade. Elas, da mesma maneira que elas estão rindo, elas estão chorando. As pessoas que estão dando um sorriso para você, mas por dentro elas estão sofrendo. Às vezes elas só querem ouvir. E você sabe, o crente, é difícil tomar conselho com o crente, sabia disso? Porque o crente ele tem uma cartilha, e ele acha que tudo tem que funcionar dessa forma. E às vezes não é. Moisés está recebendo todo tipo de pressão. Aí, como se não bastasse, você sabe o que Deus falou para Moisés? Deus disse assim, ó, Moisés, você vai lá em Faraó, você vai falar isso para ele. Vai lá, assim. Como eu vou enfrentar o Deus Faraó? Vai. E o que eu falo para esse Deus Faraó? Fala que eu mandei. Mas eu quem? A voz diz que eu mandei você ir. Moisés foi. Ler o que nós estamos lendo e entender a história hoje é muito fácil. Agora, tu imagina alguém falando no teu ouvido. Moisés foi lá falar. Faraó. O cara tá, ó. E Deus falou assim, ó, vai e cumpre tua missão, Moisés. Moisés foi. Aí vem a Zípora e bota mais carga em cima do Moisés. Êxodo, capítulo de número 4. Ela chega na estalagem, chega até Moisés e acusa ele de ser um assassino. Meu amigo, você está cheio de dificuldade, cheio de problemas, tentando e pedindo a Deus para que Deus te fortaleça. Aí chega alguém e fala assim, você é um assassino. Demônio aí, ó. Quase que Moisés vai se suicidar. No capítulo 4 do livro de Êxodo, versículo 24, diz o seguinte. E aconteceu no caminho da estalagem, e o anjo do Senhor encontrou e o quis matar. Matar quem? A Moisés. Então Zípora tomou uma pedra angular, essa pedra aguda, e circuncidou o prepúcio do seu filho, o circuncidou, e lançou nos pés dele, de Moisés, e disse, tu és um esposo sanguinário. Não ajuda, não colabora, e ainda tem coragem de acusar. É assim que é os crentes dentro da igreja. As pessoas esquecem que você é humano, querido. Que um dia você vai errar. Eu fico pensando assim, que as pessoas vão falar assim, cara, você nunca erra, né? As nossas falhas são muito grandes, querido. Mas a gente precisa de ajuda. E às vezes essa ajuda não vem das escrituras, não. Ela vem das pessoas.
E tudo que a gente quer é só que ela escute o que você vai falar, que no final você possa confortá-la. Se não tem nada para falar, não fala, só fica calado. Já é o suficiente. Às vezes, é melhor você resolver os seus problemas com o ímpio do que com o crente. Ele faz você entender melhor as tuas dificuldades do que aqueles que estão contigo todo dia. Você sabia disso? Porque o Jetro vai entrar na história. E era sacerdote de Midian. Não tinha nada a ver com Deus. Foi lá visitar Moisés. E quando ele chega para visitar Moisés, ele vê a situação de Moisés. Moisés está atribulado até o pescoço. Toda hora alguém chega, Moisés não levanta para beber água, Moisés não vai ao banheiro, Moisés não come. Começa o dia, termina o dia, está lá Moisés, ouvindo, tentando resolver o problema das pessoas. Você vai infartar. Se você não tomar a providência, você infarta. E o pior, você vai sair da casa de Deus. Porque vai ter hora que você não vai suportar. Se você não compreender que você é um ser humano, se você não entender isso, você vai pirar. Pressão, ela vai vir. Você acha que se você parar de fazer um ministério dentro da igreja, isso vai mudar? Só porque você se sente pressionado por isso? Querido, o problema, ele só muda de lugar. Mas ele continua do mesmo jeito. Você acha que se você sair daqui e for para ali, o teu problema vai resolver? Não vai, sabe por causa de quê? Porque ele vai junto contigo. O problema, ele não está aqui. O problema está em você, é diferente. Para onde você for, ele vai te seguir. Então não dá para você ignorar essas coisas. Jetro olhou para Moisés e disse assim: Moisés, o que você está fazendo da sua vida? Capítulo de número 18 do livro de Êxodo. E é interessante que ele faz uma pergunta no versículo de número 7. Êxodo 18, verso 7. Moisés sabe da notícia, o seu sogro está vindo. Então, o versículo 7 diz que Moisés sai ao encontro de Jetro, inclinou-se, beijou e perguntaram. Você tem que prestar atenção no texto. Não foi Moisés só que perguntou. Os dois perguntaram. E disseram: como vai a sua paz? É que o texto original diz. Ele diz: Ren Shalom. Como vai a sua paz? Isso é muito mais do que como vai. E aí? Como vai a sua paz? Paz, querido, tem que estar dentro da tua alma. Ele está perguntando como é que está a tua alma, Moisés. Está aflita? Está atribulada, Moisés? Você precisa descansar, Moisés. Você precisa oxigenar. Porque eu sei que tem algo errado em você, Moisés. Alguém já perguntou para você como é que está a sua alma? Algum crente já chegou para você e falou assim: amado, como é que está a sua alma? Você está bem? Você não está bem? Alguém procurou saber qual é a tua necessidade? Porque Jetro vai descobrir a necessidade de Moisés. Lá no versículo de número 13, do mesmo capítulo, 18, Jetro começou a observar. Versículo 13 diz assim, ó: e aconteceu, no outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Versículo de número 14. Vendo, pois, Jetro, sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Olha o que ele está falando. O ímpio falando, o líder que fala com o Deus eterno.
Ele diz, que raios que você está fazendo? Você está fadigando você e o povo. Você fica de manhã até tarde, o povo fica em pé esperando falar com você. Na hora que chegar a vez do último, o cara vai chegar já cuspindo marimbondo em cima de Moisés. Porque o problema dele só está multiplicando. Você imagine você com um problema para resolver, na porta de Moisés, esperando, de um lado para o outro. E você está só aumentando a tua raiva. Na hora que você tiver oportunidade para falar, você vai jogando tudo em cima. Esquece que quem vai ouvir é um ser humano. Porque você também já perdeu a sua paz. Por isso que Jé pergunta, como vai a tua paz, Moisés? Olha o que tu está fazendo, Moisés. Vê se isso é correto. E ele continua dizendo, no versículo de número 16. Versículo 15. Então disse Moisés ao seu sogro, é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que você faz. Não é bom. Versículo 18. Totalmente desfalecerás assim tu como este povo que está contigo. Porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Você precisa de alguém. Você não vai resolver sozinho. Não dá para liderar sozinho. Não dá para carregar carga sozinho. Você é humano. Uma hora você vai explodir. Aí você vai sair da presença de Deus. Sabe por causa de quê? Porque você vai se julgar, não ser capaz de estar na presença de Deus, porque os teus problemas você não consegue resolver. E aí você acha que a sua dificuldade é tão grande e você acaba saindo. Porque você começa a dizer que não é digno. E o crente, quando começa a falar que não é digno, começa a ficar preocupado, que vai dar ruim. Humildade demais é complicado. Fulano, por que você saiu? Eu não estava bem com Deus. A gente começa a usar alguns subterfúgios. Você vai falar um problema para o seu ímpio, você sabe o que ele fala? Eu tive com um amigo esses dias aí, não crente. Falei com ele. Falei, olha, preciso falar com você. Falou, cara, pro amigo, só se for agora. Onde você está? Conversando com ele, duas coisas ele falou. Olha como é que o ímpio resolve o problema da gente. Ele fala assim, ó. Cara, tu é maluco, não queria estar na tua pele. Não falou um versículo, não falou uma palavra, só falou isso. Mas foi o suficiente para entender que verdadeiramente eu sou humano, gente. O apóstolo Paulo, ele entende isso. E na carta aos Timóteo, no capítulo de número 1, ele escreve para Timóteo, um jovem que está começando a pastorear, e ele passa a experiência dele para Timóteo, e ele diz o seguinte, olha Timóteo, presta atenção no que eu vou te falar, Timóteo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, verso de número 13. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorante na incredulidade. Ele diz o que eu fazia era naquilo que eu não cria. Eu era ignorante, eu não sabia. Versículo 14. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Ei, olha para mim, presta atenção. A fé está em Cristo. Não pira não. A fé e o amor está nele. Nele. Versículo de número 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais
Eu sou o principal. Ei, Paulo está declarando que ele é um pecador. Deixa eu te falar um negócio. Pecador não é título, não. Pecador é quem peca. Deu para entender ou quer que eu desenhe? Homem de Deus, Paulo. Eu sou o principal. É a resposta de Paulo. Mas acabou não. Versículo 16. Mas por eu ser pecador, por isso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna, querido. É na misericórdia. Não pira não, hein? É na misericórdia. Ele falou para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Resolve aí. Homens de Deus. Parece que a gente não vê nada disso dentro da Bíblia, sabia? Quem conhece aí o pai Abraão, o pai da fé? Abraão é o pai na fé. Pai na fé, o cara está num nível hard, não está? Você queria ser igual a Abraão? Pois eu sou igual a Abraão. Em que? Nas qualidades? Não, nos defeitos. Abraão tinha defeito? Na hora que ele se sentiu pressionado, você sabe o que Abraão fez para não morrer? Deu a mulher para Faraó. Homem de Deus, hein? Nenhum amém, né, igreja? Homem de Deus deu a mulher para o Faraó. Pode ficar com ela. E na hora que ela foi perguntar, Moisés, Abraão, você me deu? Ah, mas ele ia me matar. Pô. Me matar, leva tu. Homem de Deus. Aí veio Isaac, o que tipifica Cristo, hein? Falei aqui do pão, ó. O terceiro pão é Isaac. Tipifica Jesus Cristo. Você está nesse nível de tipificar o próprio Cristo? Fez a mesma coisa com o Pai. Pode levar. Entanto que não me mate. E está registrado isso. É escrito. Saul, todo mundo fala. Saul, o primeiro rei de Israel, ungido por Deus. Homem de Deus. Desobedeceu, querido. Sabe por causa de quê? Ser humano. Está no teu DNA. Você vai desobedecer, ponto final. Não pira não, hein? Pira não. Davi, segundo o coração de Deus. Você sabe o que é o segundo coração de Deus? Tá assim, ó. Quebrou 9 de 10. 9. Nem eu quebrei tanto assim. Nem eu errei tanto como Davi. E o camarada que é segundo o coração de Deus, ele derrubou 9 mandamentos, querido. 9. Pouco, mas é homem de Deus. Deixou de ser? Não. Salomão, o homem mais sábio que pisou na face da terra, fez o pior deles. Se prostituiu a outros deuses, adorou a outros deuses. Uma coisa que as suas falhas, querido, ela não pode te afastar de Deus. Não pode. Não pode. Porque isso vai acontecer. Não fica pensando você que você está imune, não. Isso vai acontecer. Esse negócio aqui não. Ninguém veio aqui, bateu nas minhas costas e falou, parabéns, Moisés. Aí, galetinho, tava show de bola, Moisés.
Entra e sai, não vê. Mas deixa um dia a gente chegar aqui, esse chão está sujo, cadeira está quebrada, ventilador não está funcionando, janela. Primeira coisa que a gente vai fazer assim, nossa, nem limpar a igreja. É automático, querido. Sai na mesma hora. Porque a gente não consegue perceber que seres humanos estão para fazer a obra de Deus e às vezes ele não consegue. Não reconhece isso. Julgamos muito, falamos muito. Mas você quer saber de uma coisa? Você sabe qual é a palavra que me conforta? O Salmo 37. Quando eu leio essa palavra, eu sei que eu sou um homem de Deus. Porque ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, querido, não é ser herói Marvel, não. O crente está confundindo tudo. Não existe crente super-homem. Não existe crente perfeito. Perfeito só Deus, querido. Você não é perfeito. Não é. Não é. Não é. Não vem arrotar santidade para mim que você não é. Não é. O Salmo de número 37, ele te ajuda a entender isso. Versículo de número 23 diz assim, ó. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no caminho. Ou seja, o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta dele o agrada. Deus firma. Mas o versículo 24 diz, ainda que caia, não ficará prostrado. Sabe por quê? Pois o Senhor o sustém com as suas mãos. Mesmo que você tropece, querido, Deus continua te amando. Mesmo que você erre, Deus continua te ajudando. Mesmo que você não queira, querido, mas Deus vai estar sempre sobre a sua vida. Você é humano, querido. Você cai, mas não fica prostrado. Você é humano. Entende isso. Coloca isso na tua cabeça. Pede conselho para o crente. O crente diz assim, ó, Deus não desiste de você não. Continua firme que Deus não vai desistir de você. Isso é óbvio e lógico. Se a palavra dele me garante isso, ele não desiste de mim. O problema não é Deus desistir de mim. O problema é eu desistir de Deus. Esse que é o problema. É você não querer mais Deus e achar que todas as suas dificuldades não lhe dá mais o direito de estar com Deus. Você não pode pensar dessa forma e dessa maneira. Você não pode desistir dele. Porque às vezes assim, ó, a pessoa tem que ter fé. Tem que ter fé e acreditar. É verdade. Mas se eu te falar um negócio, a fé, ela não torna as coisas fáceis. Ela torna as coisas possíveis. Fácil é uma coisa. Possível é outra. Não quer dizer que vá acontecer. É possível que possa. É possível. Há uma chance de acontecer. Mas pode não acontecer. E você caminhar e você continuar do jeito que você está. Até quando? Até o dia que ele vier te buscar. E ele vai te levar do jeito que você está e do jeito que você é, querido. Sem o pé, sem o braço, sem a orelha, sem o ouvido, sem a mão. Só o tronco. Mas tu entra no céu, porque tu vai prosseguir até o final. Não deixa Deus deixar de ser Deus na sua vida não, querido. Prossegue, querido. Pira não. Ei, olha para mim. Você está pirando? Pira não. Estou aprendendo com o apóstolo Paulo. Eu e esse cara estamos quase jogando bola de gude junto. Estudando esse camarada,
entendendo os sofrimentos e a vida desse cara, no que ele escreve, no que ele fala e relata, para tentar ser um crente digno, mas sem hipocrisia, sem mentira, assumindo falhas e erro, e entendendo que você é um ser humano. É por isso que a graça dele te bate. É por isso que nós vamos ser salvos pela misericórdia. Senão não tinha misericórdia, era lei, querido. É só você prestar atenção na palavra de Deus. Aí eu olho para alguém e digo assim, nossa, esse camarada é um santo. Olha como é que ele ora línguas, olha como é que ele fala, olha como ele roda, olha como é que ele coloca a mão nas pessoas, olha como é que isso acontece. Você se converteu para olhar para Deus, não foi para o homem, não. Aí o cara faz tudo isso, mas e a vida dele? É igual a sua. O fato de eu não pecar e de não cometer os pecados que você comete, isso não quer dizer que os meus não sejam maior do que o seu e que o seu seja maior do que o meu, querido. Cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua cruz para carregar. Carrega ela aí, filho. E Deus falou para você, a minha graça te basta, vai nessa. Sai da minha presença não. E tô de olho em você, hein? Vai lá. Caminhando, tropeçando. Levanta, tropeça de novo, caminhando. Mas Paulo diz, eu prossigo para o alvo. Você entende o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, eu estou caminhando para o alvo. Tem coisas que estão querendo me tirar. Tropeçar. Mas eu não vou desviar, eu vou continuar. Pode retardar a minha chegada para o alvo. Isso pode, mas não vai me impedir de chegar, não. Eu chego. Porque você precisa aprender a conviver com os seus problemas e as suas dificuldades. Você precisa entender que você é um ser humano, querido. Não pira, não. Tem gente pirando aí. Olha para Cristo. Segue o exemplo. Às vezes você está quebrado. Mas tudo que você precisa é só de uma palavra. Mas teve um dia que eu fui para a igreja e eu estava muito mal. Estava bem, não. E eu estou lá ministrando aula. Eu estava muito chateado naquele dia. Quando terminou a aula, tinha um bilhete em cima da minha Bíblia. Esse bilhete aqui, ó. Eu guardo isso aqui até hoje. Todas as vezes que eu lembro dele, que eu estou chateado, que eu estou angustiado, ou com problema, eu pego esse bilhete. Ele anda comigo. Estava em cima da minha Bíblia. Eu olhei, estava virado assim, Pastor Ronaldo. Uma letra, escrita com dificuldade a letra. Não é de uma pessoa que seja tão culta assim, que você vê pela forma de escrever. Aí aquele tumulto todo, um fala daqui, outro fala dali. Depois que acalmou tudo, todo mundo saiu, aí eu lembrei, peguei o bilhete para ler. E estava escrito isso aqui, ó. Está escrito isso aqui. Pastor Ronaldo, hoje, assistindo sua aula, eu não pude deixar de perceber o seu semblante de cansado, triste. Imagino como é duro e difícil o seu cargo. Como o Senhor mesmo disse, que toda a revelação já foi dada, eu senti uma forte sensação de dizer obrigado. E sinto que essas palavras veio dos altos céus. A sua coroa é linda, cheio de pedras preciosas. Seu aluno, está anônimo. Foi um anjo, filho, que deixou isso aqui para mim. Porque quando eu li isso aqui, mudou muita coisa em mim. Muitas coisas que eu pensava em fazer e desistir. Eu entendi que Deus, apesar de toda a dificuldade, Deus está no controle da minha vida. E Deus está no controle da sua vida, querido. Não pira, não. Pira, não. Se alguém tentar falar o contrário para você, dá ouvido, não. Tem demônio, não. O que tem é um ser humano cheio de dificuldade,
tentando vencer as suas dificuldades e sabendo que vai ser muito difícil, mas a graça vai te bastando. A graça de Deus vem sobre a sua vida e você vai vencendo obstáculo por obstáculo. Mas nunca se lembre, ou melhor, nunca se esqueça, você é um ser humano. E deixa eu falar uma coisa para você. Tem homem tentando te afastar de Deus, dizendo que você não é digno de estar na mesa, dizendo que você não pode, que isso, que aquilo. Homens cheios de santidades aí. Mas que não tem a metade da dignidade que você tem. Isso aqui, querido, é para pecador. Se você se junte a mim, vamos tomar essa ceia. Vamos falar com Cristo, Senhor, a tua graça nos basta. Sabemos que somos frágeis, mas quer saber? Nós não vamos pirar, não. O Salmo diz que o Senhor encontra gozo naquele homem que é reto, sincero, mas mesmo que ele caia, o Senhor não vai deixar ele prostrado. Não. O Senhor vai ajudar, o Senhor vai trazer ele de volta. E nós vamos perseverar, querida, até o fim. Eu te peço, em nome de Jesus, não desista. Persevera. Persevera. Continua. Caminhando e gemendo. Plantando, colhendo. Às vezes não dá para colher, não. Às vezes a gente planta, morre e não colhe. Ficamos frustrados, é verdade. Mas Deus te dá mais semente. Para você fazer outro plantio. Moisés foi subjugado. Falaram para Moisés, Deus falou para Moisés, né? Moisés, você não vai entrar na terra. Você vai ficar de fora dela. Por que você fez isso? Moisés é um ser humano. E quando Moisés chegou no último estágio da vida dele, ele entendeu isso. Na hora que Deus chama Moisés para ver a terra, e fala, olha para a terra, que você não vai entrar nela, Moisés. Você sabe que no último minuto do jogo, último centésimo do jogo, Moisés não desistiu. Mesmo com as palavras de Deus, Moisés não desistiu. Moisés virou para Deus e disse assim, Senhor, eu errei. Instituído eu estou do cargo, o Senhor vai me levar, não vou entrar, mas eu posso pedir uma coisa para o Senhor? Levanta um líder capaz, honesto, honrado, para guiar esse povo, para esse povo não perecer no deserto. Moisés teve compaixão. Ele olhou para ele e disse, Senhor, se eu não fui digno, levanta um melhor do que eu. Coloca para guiar esse povo. O mesmo povo que fez ele murmurar, o mesmo povo que acusou ele, o mesmo povo que apontou para Moisés. Ele olhou e falou, Senhor, levanta. Jesus Cristo estava naquela cruz, querido. As pessoas passavam embaixo e falavam assim, desce daí, Tu não é Cristo? Tu não é rei? Se salva agora aí. Jesus Cristo olhou e falou assim, Pai, perdoa. Você sabe o que aconteceu com Moisés? Entrou na terra. E VIP de camarote com o próprio Cristo e Abraão. Na transfiguração estava lá Moisés. Ei, olha para mim. Você vai estar lá, fica tranquilo. Você vai estar lá. A graça dele te basta. Aleluias. Senhor nosso Deus. E Senhor nosso Pai. Deus Todo-Poderoso. Deus de Abraão. Deus de Isaac. Deus de Jacó. Deus de Moisés. Deus de Davi. De Salomão. Homens que foram marcos na sua época. Homens que fizeram coisas maravilhosas. Através das tuas mãos. Homens íntegros, retos, homens escolhidos por ti para fazer a tua obra. Mas caíram. Em dado momento se perderam, fizeram aquilo que não era correto aos teus olhos. Mas o Senhor nunca se apartou deles, porque o Senhor entendia. E o Senhor entende que a sua graça nos basta.
O Senhor olha para hoje, para esta igreja, Deus, e o Senhor vê aqui homens e mulheres que necessitam muito de Ti, que precisam muito de Ti. Eu posso sentir, Senhor, a Tua graça sobre nossas vidas e saber como o Senhor nos ama, porque se o Senhor não nos amasse, nós não estaríamos reunidos aqui nesta manhã. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pela Tua bondade. Nós vamos participar do pão. Nós vamos beber desse sangue que foi derramado pelo Teu Filho. Nós vamos internalizar o Senhor dentro de cada um de nós. Vamos anunciar a Tua volta. E vamos fazer todas as vezes que o Senhor nos permitir que façamos. Com todos os nossos erros, com todas as nossas falhas, mas sem nenhuma religião e sem nenhuma hipocrisia, colocamos nossa cara aqui. Estamos transparentes a Ti nesta manhã e dizemos: Senhor, cuida de nós. Nos guia e nos leva para a honra e glória do Teu Santo nome.